Boa noite a todos, a paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai. Hoje eu gostaria de meditar na palavra de Deus, segundo o livro de Ezequiel, capítulo 34 de Ezequiel. Depois lá no livro de João, capítulo 10. Eu venho aqui falar para você de religião, não estou falando de prosperidade, que hoje as igrejas só pregam prosperidade. Hoje é tal da teoria da prosperidade, né? Não se prega mais a verdade do Evangelho. Hoje nós sabemos que os templos, eu não chamo de igreja, porque igreja é você e eu, igreja somos nós. Igreja é todo aquele que serve a Deus. Se você serve a Deus, meu irmão, minha irmã, você é a igreja do Senhor. Não tem nada a ver com religião, com a Assembleia de Deus, com Batista, Deus é amor, universal, catolicismo. Não tem nada a ver com isso. A igreja do Senhor Jesus é todo aquele que serve a Ele. Se você serve a Cristo, se você crê em Cristo, então você é a igreja do Senhor. E hoje, nessas igrejas, nesses templos, só se fala de prosperidade. Hoje é um tal da teoria da prosperidade. Hoje, a casa do Senhor virou casa de comércio, casa de câmbio. A Bíblia diz, Jesus, ele fala na sua palavra, Jesus ele fala assim, que ele é manso e humilde de coração. Mas quando ele viu fazer da casa do seu pai casa de comércio, casa de câmbio, a Bíblia diz, Jesus fez um chicote ali e saiu metendo a peia, chutando a mesa dos cambistas e disse que ali a casa é chamada casa de oração. Seria chamada casa de oração, não casa de cambista, como a gente vê nos dias de hoje. Hoje você passa na frente da igreja, está lá roupa, calçado, comida, bebida. Então, é assim que está as igrejas hoje, os falsos profetas dentro das igrejas, enganando e sendo enganado. Hoje eu vou ler para você aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 34, que fala exatamente sobre esses falsos profetas, esses falsos pastores dos dias atuais. Quer conhecer um falso profeta, meu irmão? Quer conhecer um herege? É só você ver a vida financeira dele. Olhe para a vida financeira desse falso profeta, desse pastor fraudulento. Você vai saber que esse é mais um falso profeta. Enganador, usurpador, né? Enganador da palavra de Deus, falsificador da palavra de Deus. Veja o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 34, acerca dos falsos pastores nos dias de hoje. Lá no Velho Testamento, o Senhor já nos advertia do que ia acontecer agora nesses últimos dias. Veja o que a Bíblia diz. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o seu Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o seu Deus, eis que eu estou contra os pastores das suas mãos, demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Louvado seja Deus. Então, o que o livro de Ezequiel, o que Ezequiel está falando para mim e para você? Acerca dos falsos profetas, desses falsos pastores dos dias de hoje, esses pastores fraudulentos, enganadores, cada vez mais ricos às custas do Evangelho. Pastores que já tinham particular,
pastores que vivem em mansões, pastores que têm uma conta bancária grande, pastores que não se preocupam mais com suas ovelhas, só se preocupam com as suas finanças. Então, meu irmão, eu venho dizer para você, me alertar, baseado na palavra de Deus. Cuidado com o seu dízimo, com a sua oferta, onde você está dando nessas igrejas, onde está cheio de falsos pastores, falsos profetas, que não estão preocupados com sua salvação, nem com a minha salvação. Eles estão preocupados com as suas finanças. É isso que eles estão preocupados. Então leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, examine as Escrituras, porque é aqui que você vai encontrar a verdade. Não se baseie, não dê ouvido a falsos profetas, não dê ouvido a falsos pastores. Olha a sua vida financeira, vê como é que ele anda. Veja a sua casa, o seu carro importado, o seu jatinho particular. Não querem mais saber das ovelhas, deixar as ovelhas para trás. E assim é os pastores no dia de hoje. Claro que existem muitos homens de Deus, eu conheço muitos homens íntegros, muitos homens que vivem da obra de Deus, na fidelidade, muitos pastores que honram seus compromissos com Deus, pastores fiéis à obra de Deus. Mas infelizmente 90% hoje só querem saber do dinheiro, das suas finanças, não ajuda ninguém, não tem nenhuma caridade, não se preocupa com a ovelha desgarrada, com a ovelha caída. Se a ovelha sai da igreja, ele não vai lá atrás dela, não quer nem saber. Mas se essa ovelha tiver o dízimo grande, aí sim, esse falso profeta vai atrás dela. Então tome cuidado. Aqui no livro de João também, João no capítulo 10, veja o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 10, para a nossa meditação nessa noite. Veja o que o Senhor nos fala, nos diz. Diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre o bom pastor. O bom pastor se chama Jesus Cristo. Esse sim é o verdadeiro pastor. Diz assim o Senhor: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta dos currais das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer para ele: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 10 ele diz, o ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é o pastor de quem não são as ovelhas. Ele vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus para sempre. Então, meus irmãos, abram os olhos de vocês, medite nessa palavra, busque a palavra de Deus, examine as Escrituras e peça a sabedoria do Senhor, que Ele vai lhe dar com certeza, para que você não venha ser enganado. Porque como está escrito, hoje os templos estão cheios, abarrotados de falsos profetas, de enganadores. Mas se você examinar as Escrituras, se você ler a Bíblia, se você estudar essa palavra, que é a palavra de Deus, você jamais vai ser enganado. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite abençoada, que a graça do Senhor e que a sua misericórdia esteja com cada um de nós nessa noite. Que Deus abençoe a mim e a você. Amém e amém.